Muitas de nós já ouviram falar sobre Jesus Cristo, que ele é o Filho de Deus, o Messias prometido, o enviado para salvar a humanidade. Mas quantas de nós realmente o conhecem? Conhecer Jesus muda a maneira como nós nos comportamos diante de uma crise, muda a nós mesmas integralmente por dentro e reverbera por fora. Muda o nosso posicionamento diante de Deus, o que nós pedimos, o que nós desejamos e também o nosso comportamento diante das pessoas. Você realmente conhece Jesus ou só ouve falar dele? Nesse vídeo eu quero meditar sobre isso a partir de alguns encontros com Jesus registrados pelo evangelista João. Vamos lá? Nem todos que veem e ouvem sobre Jesus o conhecem. O Evangelho de João nos mostra que muitas pessoas seguiam Jesus, ouviam o seu ensino e até prestavam atenção nele, mas nem todos o conheciam. No episódio registrado, no capítulo 7, nós temos Jesus indo à festa das cabanas, uma festa dos judeus em Jerusalém. E Jesus ensina nessa festa. As pessoas ficam admiradas e se questionam como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado. Eles reconhecem que há algo ali. E entre esses questionamentos acerca de Jesus, muitos se perguntam quem ele é. É um profeta? Será que é o Cristo? Alguns creem, outros não creem, outros dizem não, ele não é o Cristo. E ficam nesse debate. Há dúvidas sobre o Cristo. É preciso fé para acreditar que o Jesus que nós ouvimos, de quem nós ouvimos e às vezes até vemos, é o Cristo de Deus. Ver e ouvir não é conhecer. Muitos viram milagres, ouviram seus ensinos, mas não reconheceram quem ele era. Ao contrário, quem conhece Jesus corre para ele. João 2. O primeiro sinal milagroso público de Jesus se deu numa festa de casamento. A gente pode ler um textão? Bora lá. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: "Eles não têm mais vinho." Respondeu Jesus: "Que temos em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele lhes mandar." Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: "Encham os potes com água", e os encheram até a borda. Então lhes disse: "Agora levem um pouco ao encarregado da festa." Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais, que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: "Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora." Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim sua glória e os seus discípulos creram nele. O problema chegou. Maria agiu. Maria soube a quem recorrer porque ela conhecia Jesus. Ela conhecia o seu coração misericordioso. Ela sabia que ele já estava iniciando seu ministério, pois ele já andava acompanhado de alguns discípulos. Ela sabia que estava chegando a hora de ele aparecer publicamente a Israel, tal como prometido por Deus. E Maria então procurou aquele que podia resolver a situação. Apesar da resposta dele, ela não se ofende. Na verdade, eu até viajo. Será que Maria vivenciou outros milagres como esse na ambiência familiar, na intimidade, no secreto? Porque, do contrário, como ela saberia que ele poderia resolver esse problema?
Maria sempre creu que Jesus era o Salvador enviado por Deus. Quando Gabriel procurou ela e disse, olha, você é agraciada, você vai gerar um filho. E ela creu, mas ali naquela situação, ela já conhecia Jesus, como uma mãe conhece o seu filho. 30 anos Jesus já tinha, então eram 30 anos de vivência de Maria com Jesus, na sua vida privada, antes de aparecer ao público. E quando ela diz, façam tudo o que ele lhes mandar, ela demonstrou uma atitude de submissão, uma atitude de obediência, de entender quem ele era. A resposta de Jesus foi de honra à mãe dele. Ele atende então o pedido dela, ele resolve aquela situação e o vinho é entregue e reconhecido por aqueles que estão envolvidos na festa como o melhor vinho. Perguntas para pensar. Como nos comportamos diante da crise? Nós sabemos a quem recorrer. Nós agimos com fé, obediência e submissão. Ao honrar o pedido da mãe dele, Jesus então marcou o início do seu ministério e aquele foi o primeiro sinal público da vida de Jesus, o primeiro milagre. João coloca como o primeiro sinal milagroso da vida de Jesus. E como é que esse primeiro sinal começou? Com a atitude de uma mulher que teve fé, confiou, buscou aquele que podia resolver. Por quê? Porque ela o conhecia. Conhecer Jesus muda a nossa atitude diante dos problemas, diante das situações de crise que todas nós vivenciamos. Agora vamos para alguém que não conhecia Jesus, mas que ao conhecê-lo foi transformado. João 4. Conhecer Jesus nos transforma. A mulher samaritana, nessa situação aqui, está no poço, no pingo do meio-dia, pegando a sua água. Não tinha ninguém. Jesus, numa passagem, vai ali até o poço, os seus discípulos vão à cidade procurar comida e ele fica ali e começa a conversar com essa mulher. Vamos lá ao texto. João 4:6. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, uma mulher samaritana veio tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, explica João. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. A samaritana está focada na situação natural que ali se desenrola, na água comum. E no próprio contexto social e político, tá? Os samaritanos não se dão bem com os judeus, então como é que um judeu está me pedindo? Ela está focada no natural. Jesus convida ela para uma visão mais aprofundada e espiritual. Olha, se você me conhecesse, se vocês me conhecessem, se nós o conhecêssemos, nós não focaríamos no natural. Nós não nos perderíamos em pequenas coisas, nas necessidades básicas, sabe, na água comum. Nós saberíamos pedir. Tiago até escreve que muitas vezes nós pedimos a Deus, mas nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Nós pedimos para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio prazer. E não pedimos a vontade de Deus. Por outro lado, João, que está relatando esse acontecimento aqui no Evangelho, nas suas cartas, ele fala assim, que se nós pedirmos segundo a vontade de Deus, Deus nos entrega.
Como pedir segundo a vontade de Deus? Conhecendo Jesus. Se o conhecêssemos, nós saberíamos pedir. O diálogo entre eles avança e ela fica curiosa. E aí, onde é que eu posso encontrar, então, essa água viva? E Jesus diz, olha, quem beber da água que eu der, eu sou a água, eu sou a água. E quem beber da água que eu der, não só terá sua sede saciada, como vai jorrar, como se tornará uma fonte a jorrar. Isso é muito lindo. E aí Jesus chega até ela com uma palavra de conhecimento, falando sobre os problemas relacionais que ela tinha. Ele diz assim, que no verso 18, o fato é que você já teve 5 maridos e o homem com quem vive agora não é seu marido. E quando ele traz essa palavra de conhecimento sobre a vida dela, ele impacta ela mais ainda. Ela já percebe, opa, peraí, o Senhor é profeta, eu vejo que o Senhor é profeta. E ela continua, então, leva essa conversa para um outro patamar, para um outro nível de profundidade. E eles vão conversando sobre a adoração, sobre adorar em espírito e em verdade. E ela continua dizendo, olha, quando o Messias vier, ele nos explicará todas essas coisas. E aí Jesus se revela mais ainda, por causa da intenção dela, do interesse dela, de sair do natural, da água comum, para o espiritual, entendendo que essa água da vida, quem é essa água da vida, que é o próprio Jesus, ela vai se aprofundando cada vez mais e cavando cada vez mais, e ele se revela a ela, ele diz assim, eu sou o Messias, eu que falo com você. A conversa da samaritana, então, passou de um diálogo comum, né? Tipo o nosso aqui, ai que calor, hoje tá quente, cadê a chuva? Para uma demonstração de interesse e uma mudança de olhar para um nível mais profundo e saindo do natural para o espiritual. E aí há o entendimento de que ele é um homem cheio de Deus, ele é um homem que conhece a vida dela, percebe e conhece que ela já teve problema com tantos relacionamentos. Meu Deus do céu, 5 homens. Que mulher quer testar 5 vezes? Não. Ela reconhece que há algo ali e ela cava um pouco mais. Ele se revela como um Messias e ela então é transformada. Ela fica louca, ela deixa até a água, o que ela estava fazendo? Estava buscando água, ela solta ali o balde e sai correndo. Vejam, encontrei o Messias, o Cristo se revelou, tá ali. Naquela situação, Jesus passa mais 2 dias em Samaria, nem estava na previsão inicial com seus discípulos, e ele ensina ali as pessoas que creem, muitos creem em Jesus, através dela. Ela se torna então uma missionária, uma evangelista, porque a vida dela foi impactada, foi transformada. Talvez ela fosse uma mulher com problema de relacionamento, é fato, né? 5 homens, 5 maridos que ela já teve, isso é fato. Talvez ela tivesse assim até problema de dependência emocional de homem, de não estar completa. São especulações que a gente vai meditando e tentando entender a situação dessa mulher. Mas quando ela entende quem é Jesus, quando ela entende, ela se encontrou com ele, e o entendimento veio aos poucos, a partir de um aprofundamento e uma mudança de percepção do natural para o espiritual. Quando ela entende verdadeiramente quem é a pessoa com quem ela conversa, ela é impactada e transformada. Nenhuma pessoa que conhece Jesus verdadeiramente permanece igual. Todas as pessoas que conhecem Jesus são transformadas, e mais, elas passam a gerar transformação também. Como o próprio Jesus disse, você que beber da água viva, que sou eu, você vai ser saciado, mas também vai jorrar essa água. Você também vai ser uma fonte. Essa mulher se torna uma fonte. Então, nós vemos 2 cenários. Maria, a sua mãe, o conhecia. Ela se vê diante de um problema, de uma situação de crise, e ela sabe a quem recorrer, ela sabe o que pedir, ela sabe o momento, e ela, então, vivencia esse milagre. A mulher samaritana não conhecia Jesus, mas
Depois que ela o conhece, à medida que ela o conhece e ela se aprofunda em o conhecer, ele se revela a ela. Eu sou o Messias, eu que falo com você. O que muda quando nós conhecemos Jesus? Muda tudo. Muda a nossa reação diante dos problemas, como Maria soube a quem procurar, o que fazer, se submetendo a Ele e obedecendo a Ele. Muda os nossos pedidos, ao invés de pedir coisas naturais, fúteis ou até importantes. A samaritana estava falando com Jesus sobre água, que é vital, mas ela se aprofunda, os pedidos mudam, ela passa a desejar, ao invés de só o natural, o espiritual, que é o que vai saciar realmente, é o que vai preencher realmente. Muda também o nosso comportamento diante de Deus. Ela diz, vejo que tu és o profeta, conhece a minha vida. E aí ele diz, eu sou o Messias. Uau, é o Messias! Muda o nosso comportamento diante de Deus. E muda também a maneira como nós nos posicionamos e influenciamos outras pessoas. A samaritana impactou a própria cidade. Compartilhou com outras pessoas aquilo que ela viveu e aquele que podia salvar. Ah, se o conhecêssemos, nós confiaríamos na hora da crise, nós tiraríamos o nosso olhar das coisas fúteis, passageiras e focaríamos no que é eterno, em conhecer ainda mais. Nós seríamos transformados. Moisés se relacionava com Deus face a face e ele desejou conhecer ainda mais e pediu para ver a glória de Deus. E aí Deus coloca ele e diz, olha, se você ver minha glória, você pode morrer, mas eu vou te colocar sobre uma rocha e pela fenda você vai me ver, eu vou passar de costas e a minha mão ainda vai te proteger. E Moisés vive essa experiência profunda com Deus, entende que não dá para caminhar sem Deus, mesmo que alcance a promessa, se não tiver quem prometeu, não faz sentido. Moisés o conheceu. Pedro o conheceu. Quando Jesus olha para os discípulos e diz assim, e aí, vocês também não vão? A galera está impactada com a mensagem dele e diz, nossa, é muito dura a pregação dele, não dá para acompanhar não. E aí Jesus olha para os seus discípulos mais próximos e diz, e aí, vocês também vão? E Pedro, porque o conheceu, diz, para quem iremos, se só tu tem palavras de vida eterna. A palavra de Deus nos mostra que é possível conhecer o Senhor. Paulo diz que nós conhecemos em parte, mas um dia o conheceremos plenamente. E até lá, como viveremos? Minha oração tem sido, quero te conhecer, Jesus. Quero te conhecer mais, Jesus. Quero te conhecer mais, Jesus. Eu quero te conhecer para me comportar como Maria na hora de uma situação de crise. Eu quero te conhecer mais para me comportar como a mulher samaritana que foi transformada, que pediu mais. Eu quero conhecer mais, eu quero conhecer esse. E ele entregou, o Senhor entregou. Deixa-nos te conhecer, Jesus. Verdadeiramente, numa faceta nova. Experiências novas. Permita-nos te conhecer, Jesus. E uma música tem me feito chorar nesses dias. Diz assim: me deixa olhar em teus olhos e ver você. Me deixa estar na tua casa e te conhecer. Pois não há como adorar se eu não sei quem tu és. Diga-me onde repousas, e contigo eu irei. Ah, se o conhecêssemos. Se o conhecêssemos, nós seríamos diferentes. Se o conhecêssemos, nós levaríamos as nossas faltas, aquilo que nos falta, a Ele. Se o conhecêssemos, nós desejaríamos conhecê-lo ainda mais. Se o conhecêssemos, nós saberíamos o que pedir. Se o conhecêssemos, nós jorraríamos dessa fonte. Nós falaríamos mais sobre Jesus, nós compartilharíamos mais, se o conhecêssemos. Sabe,
Às vezes, nós já nos consideramos cristãs, nós acreditamos em Jesus de fato, nós até vivemos na igreja, nós buscamos, mas o quanto nós verdadeiramente o conhecemos? Conhecer Jesus é sobre se relacionar com Ele cada vez mais. Há um nível novo de profundidade no nosso relacionamento que está disponível para aqueles que buscam. Há a possibilidade de conhecê-lo ainda mais, estando aos pés dele, escolhendo a boa parte como Maria de Betânia escolheu, servindo a ele como Marta serviu. Há a possibilidade de viver uma vida que vai além de nós mesmas, se o conhecermos. Você conhece Jesus de verdade? Há um convite para desenvolvimento da intimidade, há um convite para caminhar com o Senhor, confiar no nosso Salvador. Que você viva todos os dias da sua vida entendendo que há mais de Jesus para você conhecer. E que não há nenhum conhecimento mais importante do que esse. Conhecer aquele com quem passaremos a eternidade. Com quem viveremos. Que o Senhor te dê revelação sobre quem Ele é, de uma forma nova, de uma forma profunda, que impacte sua vida e que você seja uma mulher transformada, capaz de impactar outras pessoas. Curte e comenta, compartilha esse vídeo com alguma mulher que precisa conhecer Jesus verdadeiramente. E até a semana que vem.